E ele profetizou que Deus ia usar pessoas para nos abençoar e que dinheiro ia vir da onde a gente não esperava, né? Que pessoas que a gente menos esperava ia ser tocada por Deus para nos ajudar. E ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela nem estava aqui para ouvir a mensagem, ela mora em Brasília. E a gente conversando sobre a vida, sobre algumas coisas, e aí de repente ela falou: vou mandar aí um pix aí de R$400 para te ajudar nessa etapa aí. Eu não esperava, né? Porque não é uma pessoa que a gente espera muita coisa, mas é de onde a gente menos espera que vem. E glória a Deus, queria testemunhar isso e para que você tenha certeza que vai acontecer na sua vida também, em nome de Jesus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios. Eu orei para Deus: Deus, me revela uma mensagem igual a de domingo passado. Mas Ele não revelou o igual, não. Mas no domingo passado foi muito bom, muito forte, que Deus falou com a gente. E se Deus falasse de novo a mesma coisa, ia ser muito bom. Mas foi um pouco diferente. Quem estava aqui domingo passado, no Bom Dia passado? Nós falamos sobre a idolatria. O que é idolatria, a posição de Deus em relação à idolatria. Falamos que a idolatria só mudou o ídolo, mas continua a mesma, e a posição de Deus continua a mesma. O nojo que Deus tem, a ira que isso desperta em Deus continua a mesma. Mas eu creio que Deus tem algo novo para a gente nessa manhã, em nome de Jesus. Efésios, lá no Novo Testamento, já mais para o final da Bíblia, você vai passar Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, depois de Gálatas vem Efésios. Antes de Filipenses, antes de Colossenses, Efésios capítulo 6. Quem encontrou, diga: eu estou cheio do poder de Deus. Quem não encontrou, diga: eu também estou cheio do poder de Deus. Todo mundo encontrou? Efésios capítulo 6, verso 10. Efésios capítulo 6, verso 10. A armadura de Deus. Diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Pai, muito obrigado por esse momento.
o momento de ouvir a Tua palavra, o momento de meditar na Tua palavra. Que esse momento seja dirigido pelo Teu Espírito, do início ao fim. Nos dê, ó Deus, discernimento, entendimento, sabedoria, ó Deus, conforme a Tua palavra. Nos faça entender a palavra do Senhor para a nossa vida, compreender, ó Deus, o que o Senhor quer falar com a gente através disso, dessa passagem. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Paulo está pregando ali para o pessoal de Éfeso. E Éfeso era uma cidade das melhores na época naquela região. Pertencia ao Império Romano, porque o Império Romano ele possuía muitas outras terras, além de Roma. Era um império que dominava outros povos, outras terras, outras localidades. E essa cidade, Éfeso, estava sob o domínio romano. O Império de Roma ele conquistou muitas cidades, muitos lugares, devido ao seu forte poder do seu exército. O exército de Roma era muito respeitado. O exército de Roma era muito capacitado, bem treinado. Então o soldado romano, ele era visto como além de Roma cobrar impostos, além do povo não gostar porque cobrava imposto, porque subjugava o povo, os seus soldados eram fortemente armados, eram fortemente treinados, era a potência que dominava os outros, que dominava as outras terras, era Roma. Tanto é que quem crucificou Jesus, quem deu a sentença, foi os romanos. O Império Romano, o poder romano que deu a sentença para matar Jesus. Os soldados que mataram Jesus eram soldados romanos. Então os soldados daquela época ali eram soldados romanos, do Império Romano, que dominava aquela cidade. E o povo de Éfeso estava acostumado a ver soldados romanos passar com seu capacete, a passar com seu escudo, passar com sua espada, a passar com a caneleira, o capacete, a sandália ali, tudo. Então a mentalidade deles era do soldado romano, eles conheciam o soldado romano. E nem todo mundo gostava dos romanos, porque eles, além de estar oprimindo, ninguém gosta de ser dominado. As pessoas querem ser livres. Tanto é que aconteceu isso no Brasil. Portugal dominou, mas surgia sempre revoltas querendo a liberdade. Não era diferente nos tempos bíblicos. Roma dominava as terras, mas os povos se revoltavam e não queriam o domínio de Roma. Judas Iscariotes, por exemplo, ele esperava que Jesus fosse esse revolucionário. As pessoas esperavam que Jesus fosse esse revolucionário que fosse libertar Israel do domínio de Roma, porque ninguém gosta de ser dominado. Ninguém gosta de ser governado por alguém que oprime. Então eles conheciam o soldado ali, o soldado romano, muito forte. Só que aí Deus vai falar para eles, através do apóstolo Paulo, fala: fortaleçam-se no Senhor e passar armaduras. Isso, não. O negócio aí é do soldado romano, eu não quero ser igual a eles. Geralmente as coisas que Deus fala para a gente, instrui a gente pensa meio, tá certo isso? Quando eu falei da idolatria, Deus falou: não adorarás, não farás outros deuses além de mim, não terás outros deuses além de mim. A pessoa acabou de sair do Egito, ela estava acostumada. Era normal no Egito ter vários deuses. Era normal no Egito ter, é o sol, é lua. Aí agora Deus chega e fala: não terás outros deuses além de mim. O pessoal fala: rapaz, está certo isso? É só um agora, como é que pode essa nova vida aí? Então, ali Éfeso era das principais cidades do Império Romano, uma cidade portuária onde partiam os maiores navios da época. Seria uma grande cidade nos dias de hoje, como São Paulo, por exemplo. Era uma cidade onde se acha de tudo, onde as melhores coisas estão lá, as maiores. Quem comandava aquela região era Roma, tinha o melhor exército da época. Mas o objetivo desse versículo é mostrar que a gente pertence ao exército do Deus vivo. O objetivo de Romanos
de Efésios 6, armaduras de Deus, é mostrar que nós pertencemos ao exército do Deus vivo. Da mesma forma como os soldados romanos, ele era a elite de Roma, era a classe maior, era respeitada, era honrada. Da mesma forma, a igreja tem autoridade nessa terra. A igreja ela tem respeito nessa terra. A igreja ela vai ser perseguida e tudo, mas ela é o exército de Deus. É o povo eterno, o povo escolhido de Deus. Então você não deve olhar para você como um coitadinho, você deve olhar para você como alguém que pertence ao exército de Deus, que foi treinado, capacitado por Deus para servir a Deus. O soldado romano ele não poderia olhar, só mais uma. Não, ele era respeitado, e ele se respeitava, ele tratava com seriedade o seu trabalho, ele treinava, procurava ser o melhor. E nós que somos o exército do Deus vivo, nós que somos do exército de Deus, Deus te escolheu, te capacitou, te deu poder e autoridade. Só tem poder e autoridade quem vai usar para isso. Deus não dá poder e autoridade, sabe, para a pessoa ficar, não fazer nada. Deus deu poder e autoridade para você fazer parte do exército dele. Amém? Diga assim, ó, eu pertenço ao exército de Deus. Você pertence ao exército de Deus. Era o sonho de muita gente, talvez, pertencer ao exército romano, porque era um povo que estava acima, era um povo respeitado, era um povo que tinha o respeito, colocava respeito. A igreja também ela tem o seu respeito. A igreja também ela tem o seu lugar de honra. Por isso que as pessoas tentam taxar a gente como besta, quadrados, alienados, para fazer você se achar assim e você começar a se esquecer que você pertence ao exército de Deus, para fazer você, não, eu sou um coitadinho. As pessoas querem colocar isso na cabeça do crente. Não, é um crentezinho, não, é um coitadinho, porque tudo de ruim que sobe é para o crente. Não, é porque é crente. O crente que não sabe, o crente que é massa, que faz o que o pastor quer. Não, o crente é porque é besta, o crente é porque todo mundo ilude. Não, o crente ele faz parte do exército do Deus vivo. O crente ele faz parte do exército de Deus. Você faz parte do exército de Deus. Deus te capacitou. Vinícius, no exército de Deus nós lutamos contra o quê? O texto fala. Qual é o nosso inimigo? Vamos ler? No verso 10 diz: finalmente fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Isso significa que nós precisamos reconhecer nossas fraquezas e nossos limites. Talvez o soldado romano ele se achava melhor que todo mundo, porque ele era o soldado romano, porque ele mandava, porque ele tinha autoridade, ele se achava melhor que todo mundo. Mas o soldado do exército de Deus é diferente. O soldado do exército de Deus reconhece sua fraqueza, reconhece seus limites. E esse é o segredo da força, é não confiar na própria força. Esse é o segredo para ser forte, é não confiar na própria força. Saber que você tem Deus para te fortalecer. Essa é a primeira coisa que o soldado de Deus precisa, é reconhecer que sem Deus ele não é nada. Reconhecer que se a presença de Deus não for com ele, ele não faz nada. Jesus disse: eu sou a árvore, vocês são os ramos, e sem mim vocês nada podem fazer. Então eu preciso reconhecer que eu não posso fazer nada sem Deus. Eu preciso reconhecer que eu não sou nada sem Deus. Deus me chamou para ser do exército dele. Eu sou do exército de Cristo, você é do exército de Cristo. O nosso general é Cristo. Mas nós precisamos reconhecer que sem o nosso general a gente não pode nada. Sem Deus nós não podemos nada, meu irmão. Sem Deus eu não posso nada, você não pode nada. Nós precisamos dele. A Bíblia está dizendo: fortaleçam-se no seu poder, na força do seu poder, fortaleçam-se no Senhor. Você precisa buscar se fortalecer. Um soldado não pode ser fraco. O soldado não pode ser morto. Não, o soldado tem que buscar se fortalecer. Se o soldado de Roma precisava ser forte, que lutava contra outros seres humanos, imagine o soldado de Deus que luta contra demônios,
que luta contra forças espirituais da maldade. O soldado de Deus precisa se fortalecer. A pessoa que pertence ao exército de Deus precisa buscar se fortalecer. Fortalecer no Senhor. Amém? No verso 11 diz assim: vistam toda a armadura de Deus. O soldado de Deus, ele precisa se capacitar. O soldado de Deus, ele precisa vestir as armaduras de Deus. E a Bíblia fala: veste só o que você achar bonito. A Bíblia fala: veste só o principal e deixa os outros para lá. A Bíblia fala: vistam-se de toda a armadura de Deus, porque todas elas têm uma função. Desde a que está em cima até a que está embaixo, todas têm uma função e nós precisamos usar todas. É a espada, o escudo, o capacete, a couraça, o cinto. Nós vamos falar sobre cada um deles. Precisa de todos, porque se você não vou colocar só o capacete, a couraça, o cinto e a espada, o escudo eu não preciso não, que eu já estou com muita coisa. Está errado, deixou uma brecha. Deixou uma brecha. Não, o escudo eu gostei, mas eu não vou botar o capacete não, vou botar só daqui para baixo. Deixou uma brecha. Não, o capacete eu gosto, eu só vou sem esse cinto. Deixou uma brecha. Tem que ser todas as armaduras de Deus. Vinícius, quais são essas armaduras? Eita, Bíblia aqui, essa Bíblia anda sozinha. Verso 11 diz: vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astúcias lá do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades. Está falando dos inimigos do exército de Deus, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso toda a armadura de Deus. Versículo 14: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. A primeira armadura que o texto menciona é o cinto da verdade. Por que o cinto da verdade? Vinícius, mas o primeiro tinha que ser a espada, que todo mundo vê. A espada que corta tudo. Não, tinha que ser o escudo, que protege. Aguenta a pancada. Não, tinha que ser o capacete, que tem aquela coisa parecendo uma crista de galo, assim. E a pessoa fica parecendo um galo, só falta cantar. Não, mas o primeiro que vem é o cinto. Sabe por que o cinto? Porque o cinto ele serve de base para os outros. Observe um policial, um segurança, qualquer pessoa que anda armado, que tem a profissão de andar armado. A arma, a algema, o carregador, está tudo preso no cinto. É só soltar o cinto, cai tudo. Porque o cinto serve de base para as outras armas. Nesse texto, o cinto significa o quê? A Bíblia fala aí, lê aí. Revista com cinjo o vosso nome com cinto da mentira? Da o quê? Por que da verdade? Porque a verdade ela é um princípio. E ela serve de base para os outros dons. Porque não adianta eu ser bom na espada e mentir. Não adianta eu ser bom no escudo e ser um mentiroso. Não adianta eu ser bom no capacete, bom nas outras coisas, mas a base, que é a verdade, é um princípio. O manejar da palavra é um dom. Então o princípio é mais importante que dom. Talvez você chega: não, Vinícius, eu quero fazer parte da equipe aí na igreja porque eu tenho o dom. Tudo bem, mas o dom, muita gente tem. A questão é, tem princípio? De falar a verdade, de ser verdadeiro? Que não adianta nada ter o dom, mas não tem princípio. Ter o dom, mas não tem a base, a estrutura que suporta o dom. Porque logo esse dom cai. Quantas pessoas têm o dom, mas não tem compromisso com os princípios? E quantas vezes você se fascina com pessoas que têm dons, mas a Bíblia fala que a árvore se conhece é pelo fruto.
Fruto não é dom, não. Fruto é saber se a pessoa fala a verdade. É a base. É o que dá sustento para os outros. Então, se a pessoa tirar o cinto, tirar o cinturão, quando você vai para a roça cortar galho de pau com facão, você coloca o facão na bainha. A bainha ele tem duas cordinhas assim para prender aonde? Se tiver preso aqui no cinto, você tira o cinto. Não, vou ali, então tirou o cinto. Cai facão, cai tudo. Por quê? Porque o cinto é a base, é o suporte. É por isso que ele vem primeiro. Falar a verdade é base para o dom. Não adianta ser um dom muito bom, muito lindo, mas não tem a base da verdade. E a verdade é quem? Jesus disse: eu sou a verdade, caminho, a verdade e a vida, além da palavra. Ah, sim. Então, a verdade é a base, esse cinto. Meu irmão, se você parar de falar a verdade, você vai ter, a espada vai cair, porque a palavra de Deus não está na boca de quem fala mentira. Que a palavra de Deus é a verdade. A espada. Você acha que o soldado colocava a espada onde? Certamente era no cinto. Não tinha outro lugar. Ele não ia ficar com a espada na mão o dia todo. Tinha que colocar no cinto. Se perdesse o cinto, caía a espada. O cinto ele é a base. O cinto ele é estrutura, é suporte para as outras armas. Por isso que ela vem primeiro. Então a base de todos os dons é a verdade. Você precisa sempre falar a verdade. Ah, Vinícius, eu não prego bem. Não importa se você prega bem, importa se você prega a verdade. Vinícius, eu canto ruim. Bom, eu quero saber se você canta a verdade. Vinícius, eu nem sei falar. Eu quero saber se você fala a verdade. Porque a verdade é a base. A verdade é a estrutura, é suporte para todos os dons. No 14, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. E já é outra armadura, couraça da justiça, que fica aqui, como se fosse um colete, protegendo aqui os órgãos vitais, coração, pulmão, essa parte aqui do abdômen. Couraça da justiça, o soldado de Deus, além de ser um soldado que fala a verdade, a pessoa que participa, que está no exército de Deus, se alistou no exército de Deus, precisa ser uma pessoa que fala a verdade, mas também precisa ser uma pessoa que pratica justiça. Pratica justiça. Jesus falou: vocês omitem, não praticam a justiça, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Você já tem que praticar a justiça. A Bíblia fala: bem-aventurados que têm fome e sede de quê? De justiça. Então o crente ele precisa ser justo. O soldado do exército de Deus precisa ser justo. Muitas vezes quem cobrava imposto para Roma não era justo, como Zaqueu, por exemplo. Ele tinha a função de cobrar impostos para Roma, só que ele cobrava e pegava um pouquinho ali para ele, ó, escondido, na maciotinha. A mãozinha, dá cá. E o povo começou a perceber isso, o povo odiava ele, não gostava dele não. Tanto é que quando Jesus entrou na casa dele, o povo falou: como é que pode entrar na casa de um pecador? Aí Jesus contou lá a parábola para eles se ligarem. Mas o soldado do exército de Deus, a pessoa que pertence ao exército de Deus, precisa ser justo, praticar justiça, não pode roubar, não pode ser injusto, querer se dar bem prejudicando os outros, querer crescer colocando os outros para baixo, querer ganhar tirando dos outros. Não, tem que ser justo, tem que praticar justiça. A Bíblia fala que Deus odeia a balança injusta. Ou seja, aquele tipo de gente que é só para ele, ó, para os outros é lá embaixo, mas para ele aqui o negócio tá bom. Não, soldado, a pessoa do exército de Deus precisa praticar justiça. Versículo 15: e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Os soldados romanos, eles tinham uma sandália diferente, um calçado diferente. Dizem que tinha até alguns espécies de preguinhos, uma textura diferente, para que eles pisassem em escorpiões, para que eles pisassem em animais
que pudessem causar algum dano a eles, para que eles pudessem andar no deserto se precisar. Então a sandália não era uma sandália comum, era uma sandália de quem pertence ao exército de Roma. É igual uma bota, é diferente uma bota de um pedreiro para a bota de um soldado. Você vai no segurança, uma pessoa que trabalha na segurança, uma pessoa que trabalha em alguma coisa assim, do tipo, a bota é diferente. Não estou fazendo diferença da profissão, mas a bota, o calçado tem que estar preparado para coisas piores. Imagina o soldado do Evangelho, imagina o soldado de Cristo, ele deve estar bem calçado. Eu não estou falando de sapato, se é bom, se é da marca boa, se é de couro, se está furado, se está rasgando, não. Quer saber se você está calçado no Evangelho da paz. A Bíblia fala de prontidão do Evangelho da paz. Está pronto. Alguém chega lá em sua casa te chamar, ei, bora ali, deixa eu calçar minha sandália, tá? Cadê minha sandália? Você não sai descalço, porque sandália é prontidão. Quando você está calçado, você está pronto. Está pronto porque daí vier. O Evangelho da paz. O soldado de Deus, o soldado do exército de Deus, ele está ali para promover a paz. Ele fala a verdade, ele pratica a justiça e ele é um instrumento da paz. A Bíblia fala, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado essa pessoa que leva paz, porque o soldado do diabo, o soldado do exército do diabo que tem e é real, o soldado do exército do diabo, ele é um instrumento do caos, do terror. Onde ele chega é confusão. Ele, se não tem uma confusão, ele tem o prazer de construir uma confusão ali, de procurar e levantar uma confusão. Mas o soldado do exército de Deus não. Onde ele chega, ele tem sempre uma palavra que traz paz. Ele tem sempre um conselho que vai trazer paz. Ele tem sempre alguma coisa que vai trazer paz naquele ambiente. A casa de um soldado de Deus é diferente. É uma casa de paz. O ambiente onde o soldado de Deus entra, onde o soldado de Deus fica, onde o soldado de Deus está, é diferente, é um ambiente de paz. O soldado do exército de Deus é um soldado que promove a paz. Além disso, versículo 16, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O que é inflamado? O que é algo inflamado? Algo inflamável é algo que pega fogo, sim ou não? Tem facilidade para pegar fogo. Algo inflamado é algo que está pegando fogo. Eu não sei se você já percebeu, se já assistiu, mas em filmes de guerras da época medieval, um exército ele lançava uma espécie de pano, tipo um pano sobre o outro, amarrava duas balas, aquelas negócio pesado no canto, jogava e depois jogava uma seta, uma flecha pegando fogo. Quando caía lá, pegava fogo em várias pessoas. O exército, o diabo, ele tem essas técnicas para destruir o povo de Deus, destruir, ferir os soldados do exército de Deus. E a gente precisa estar com o escudo da fé para nos proteger contra os dardos inflamados, contra as setas inflamadas, contra aquilo que vem para nos destruir, contra aquilo que vem para nos ferir. Nós precisamos estar com o escudo da fé, que vai na frente. É a fé que vai na frente, é a fé que protege, é a fé que, vai nos guardar, que vai nos fazer resistir, que vai nos fazer continuar avançando, mesmo sofrendo ataques, mesmo sofrendo luta. Por isso é que você passa por luta, passa dificuldade, mas você não para, porque você está andando com o escudo da fé. E quando a pessoa está andando com o escudo da fé, ainda que venham os problemas, ela não para, não atinge ela. Vem luta, vem problema, porque vem para todo mundo, mas ela não para, ela continua progredindo em direção ao alvo, ela continua progredindo, para alcançar a coroa da salvação dela. Ela continua progredindo sem parar, porque ela está protegida, ela recebeu, ela vestiu nela as armaduras de Deus, as armaduras espirituais, e ela está ali avançando com o escudo da fé. Versículo 17, usem o capacete da salvação. O capacete vem aqui na cabeça, proteger o soldado
de pedrada, dos outros uma tijolada nele, paulada, uma pedra. Vem na cabeça do soldado. Nós precisamos, como exército de Deus, uma das características do soldado do exército de Deus é alguém que busca blindar a sua mente, busca blindar seus pensamentos, vigia o que tem pensado. O soldado do evangelho de Deus, ele precisa vigiar o que ele tem na cabeça dele, porque o que tem aqui ninguém vê, e por ninguém ver a gente vai criando as coisas. Ninguém está vendo, vai criando. Só que de repente isso se manifesta de alguma forma, sai pela boca, sai por algum lugar, mas não fica escondido por muito tempo. O soldado do evangelho de Deus, o soldado do exército de Deus, precisa vigiar seus pensamentos, precisa vigiar o que pensa, o que guarda nessa cabecinha, o que guarda aqui, o que você tem pensado, o que tem na sua mente, o que você tem guardado na sua cabeça. Será que você tem guardado a sua salvação? O capacete é da salvação. Você tem que blindar a sua mente, você tem que guardar a sua mente, porque o diabo vai falar aqui, não, você não é salvo não. Não, você não merece não. Não, você não é para fazer isso não. Não, você não é soldado de Deus coisa nenhuma, você é um qualquer. Não, você faz parte do exército de Deus nessa terra, e Deus te capacitou, Deus te deu armaduras. Você precisa colocar o capacete da salvação, você precisa blindar a sua mente. O soldado do exército de Deus, ele busca sempre estar com a sua mente blindada, protegida contra os maus pensamentos. Vinícius, mas surgiu um pensamento, meu Deus, misericórdia, manda embora. Vinícius, mas eu não estou aguentando, toda hora vem, mas vem na mente de todo mundo. Certa vez um cara perguntou para um sábio, é que de vez em quando vem uns pensamentos assim de ruim assim, dá vontade, mata ele, bate nele, fala isso. O que eu faço, sabe, com esses pensamentos que vêm assim na minha mente, assim, esses pensamentos doidos assim que vêm na minha mente? Aí o sábio falou assim: olha, você pode impedir um passarinho de pousar na sua cabeça? Não, posso não. Mas de fazer um ninho pode, não pode? Pode. Da mesma forma é o pensamento. Você não pode impedir que o pensamento venha, mas você pode impedir que ele permaneça. Você não pode alimentar, porque pensamento ruim vem na cabeça de qualquer ser humano. É aquele fala assim, faz isso. Opa, não, calma aí. Você não pode alimentar esses pensamentos. O soldado de Deus, ele não pode alimentar pensamentos ruins. O soldado de Deus, ele não pode alimentar esses pensamentos, fazer mal para os outros. A pessoa faz mal para você, na hora já vem um flecha e mata ele. Não, misericórdia, não mata ninguém não. Você é um soldado do evangelho de Deus, você é um soldado do exército de Deus. Você precisa blindar, guardar, vigiar seus pensamentos. Ainda que venha, não alimente, coloque outro bom na hora. Faz isso de errado, não, faz isso de certo aqui, ó. Isso aqui que é bom. Busque fortalecer, proteger, blindar a sua mente. E por último, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Hoje o soldado usa o que? A arma, né? A pistola, o fuzil e tudo. Antigamente, nesse tempo aqui, não existia arma de fogo, era espada. Era a palavra, que significa a palavra. O soldado, ele não pode andar desarmado. O soldado ainda, se ele tiver, ele pode estar com capacete, pode estar com o escudo, pode estar com o cinto, pode estar com a couraça, com a sandália, mas se ele tiver sem a espada, o inimigo pode pegar ele. O inimigo pode pegar ele, dar uma rasteira e derrubar ele, porque ele não vai ter espada para atacar. A espada que é a palavra de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia fala, procura apresentar ao Senhor como obreiro bem aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. O que você maneja? Arma, espada, tem que manejar bem.
não pode errar, tem que ser certeiro. A palavra de Deus, o soldado do exército de Deus, ele tem que meditar na palavra. O soldado do exército de Deus, ele tem que ler a palavra, ele tem que buscar conhecer a palavra, ele tem que se alimentar na palavra, ele tem que se aprofundar na palavra, porque ele não pertence ao exército qualquer, ele pertence ao exército do Deus vivo. E tem que buscar ser um soldado bom na Bíblia. Ele não pode faltar a escola de profeta na quarta-feira, ele não pode faltar o bom dia Espírito Santo, porque ele não faz parte de uma equipe qualquer, ele faz parte do exército do Deus vivo, que precisa estar com a espada afiada, para na hora que o inimigo surgir, vá na cabeça do inimigo. O soldado do exército de Deus, ele precisa estar bem firmado na palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O soldado do exército de Deus, ele precisa orar. O soldado do evangelho de Deus, ele não pode confiar na espada, na sua força, no escudo que ele tem, na armadura que ele tem. Ele precisa confiar em Deus. Por isso a Bíblia fala armadura de Deus, porque sem Deus a armadura não serve de nada. Sem Deus, seu conhecimento da Bíblia não serve de nada, meu irmão. Sem Deus, o seu dom não serve de nada. Sem Deus, não vale a pena nada. Sem Deus, nada faz sentido. Ainda que você seja uma pessoa que maneja bem a espada, mas não tem Deus, essa espada vai ferir você mesmo. Porque é assim, uma pessoa conhece a Bíblia, mas não conhece a Deus. Está conhecendo para a condenação dela mesmo, porque ela está cada vez se condenando, porque a Bíblia mostra nossos pecados e mostra a saída, mostra o arrependimento. Então você tem mais culpa que os outros, porque você conhece mais, tem mais conhecimento. Uma coisa é a pessoa viver no pecado sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer a saída. Outra coisa é a pessoa viver conhecendo. Então o soldado do evangelho de Deus, ele precisa orar, para que ele não coloque sua confiança na sua espada, no seu escudo, na sua armadura, mas coloque a sua confiança em Deus. Por isso a armadura é a armadura de Deus. Sem Deus a armadura não vale de nada. O inimigo pega, os seres espirituais, a maldade pega o soldado, porque ele parou de orar, parou de buscar a Deus, confiou demais. Não é que eu sou o soldado do exército de Deus. É aí que você precisa orar, é aí que você precisa buscar a Deus. Em todas as ocasiões, tendo isso em mente, estejam atentos. O soldado do exército de Deus, ele precisa estar atento, estar vigilante. A Bíblia fala, vigiai, Jesus disse, vigiai e orai, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você precisa ser um soldado que esteja atento, que está vigilante. Se o soldado não estiver atento, o inimigo passa, ele não vê. O demônio passa ali, ó, faz tudo ali, ele não vê. Mas quando o soldado de Deus está atento, quando ele vê que o diabo vai, epa, brecha não, espada, epa, não, escudo, ele não deixa passar, porque ele está atento. E perseverem na oração por todos os santos. O soldado do exército de Deus, ele não ora só por ele, não. O soldado do exército de Deus, ele ora por ele e pelos outros. E ele reconhece que precisa de oração, porque foi isso que Paulo fez aqui no versículo 19. Orem também por mim, para que quando eu pregar, Deus me use. Orem também por mim. O soldado de Deus, ele ora pelos outros, mas ele também reconhece que ele precisa que os outros orem por ele. Ele reconhece que ele precisa dessa cobertura de oração. Então quem é o soldado do exército de Deus? E dê um glória a Deus. Amém. Hoje, 18h30, tem os guerreiros da oração. Só vai dar o soldado do exército de Deus aqui hoje. Vai ser forte, em nome de Jesus. Vem buscar a sua armadura, vem se revestir das armaduras de Deus. Tenho certeza que Deus vai fazer de você um guerreiro do reino dele, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar? Se coloque de pé, por gentileza. Feche os seus olhos.
Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela sua bondade, por nos capacitar, por nos escolher para servir ao exército do Deus vivo, porque o Senhor é varão de guerra, o Senhor é Deus dos exércitos. A tua palavra diz que o Senhor é o Deus dos exércitos. Ó Deus, nós estamos aqui porque nós queremos servir ao Senhor no seu exército. Ó Deus, nós precisamos das armaduras do Senhor. Venha nos capacitar. Ó Deus, venha colocar em nós o cinto da verdade. Faz de nós, ó Deus, pessoas que são verdadeiras, que falam a verdade. Coloque em nós, ó Deus, a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada da palavra, a espada do Espírito. Ó Deus, coloque em nós calçados do evangelho da paz. Nos ensina a estar sempre em prontidão, em nome do Senhor Jesus. Pai, seja com a gente, nos guia, né, em cada batalha, em cada luta que a gente enfrentar, que a gente venha vencer, porque nós estamos com Deus dos exércitos. Em nome do Senhor Jesus, Pai, seja com a gente, nos capacita a cada dia, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus, amém. Que você guarde essa palavra no seu coração e que Deus te abençoe em nome de Jesus.